Lindos, 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 lindos. Vamos lá continuar nossas aulas, né, velho? Né? Tem que continuar, né? Fazer o quê? Você tá em casa de quarentena, eu tô em casa de quarentena, mas o mundo não parou pra gente que é professor e pra você que é aluno, né? Então se liga nessa daí que a gente vai começar agora, galera, um dos temas mais importantes que nós encontramos dentro da biologia, que é a divisão celular, tá bom, galera? Então, a gente vai pensar, vai trabalhar agora como que a célula se divide, né? De uma faz duas, duas, quatro e assim sucessivamente. Já de antemão eu falo para vocês que nós encontramos dois processos de divisão celular. Um é a mitose e o outro é a meiose. Então são dois processos diferentes, tá bom, galera? Tem a mitose, que é um processo, a meiose, que é outro processo, e a gente vai ver os dois. Porém, na aula de hoje veremos apenas a mitose, né? E antes da gente começar tanto mitose quanto meiose, lindinhos, é importante que a gente faça uma revisão de alguns conceitos que são extremamente importantes para a gente poder entender todo o processo de divisão celular, seja ele mitose ou meiose, né? Então nós temos aqui o primeiro conceito, né? Deixa eu pôr o Elton mais no cantinho um pouquinho aqui, coisa linda, não sou eu não, coisa linda é o bagulho aí, tá? Que é o conceito de cromossomo, galera. Então a gente vai falar cromossomo. Cromossomo é uma estrutura celular que nas células eucarióticas, como é o caso o exemplo que a gente está dando aqui, ela está presente, né, esse cromossomo dentro da carioteca. O cromossomo nada mais é, galera, do que DNA. Né? O seu material genético é o meu material genético, né? O material genético de cada uma das espécies aí que tem uma quantidade específica de material genético, né? Então, a quantidade numérica de cromossomos, ela é sempre constante para cada uma das espécies. Então, por exemplo, na espécie humana, nós encontramos em cada núcleo celular 46 cromossomos, caso a célula seja 2N ou caso a célula seja diploide. Né? Se a célula for haploide ou simplesmente N, então ela vai ter metade dos 46. E se você é bom de conta, você sabe que ela terá então 23. Olha que conta difícil, até eu que sou de biológicas consegui fazer. Tá belezinha? Então, galera, basicamente a gente fala de que o cromossomo é o DNA duplicado e condensado, enroladinho, né? Se eu pegar um outro fone de ouvido aqui, ó, né? Então eu tenho aqui o fone, que é o meu DNA, né? E se eu enrolar ele depois que ele duplicar, enrolar, tá? Enrolei, né? Vou necrosar meu dedo aqui, tá bom? Ele é o cromossomo. Então nós temos 46 filamentos na espécie humana, 46 filamentos de DNA em cada núcleo celular. Belezinha, lindos? Muito bem. Daí, olha só, quando eu olho para um cromossomo, que estrutura que nós vemos nesse cromossomo, né? Nós vemos aí um cromossomo simples, que ele tem apenas uma cromátide, né? Esse é o nome, memoriza isso. Cromossomo simples, ele é formado por apenas uma cromátide, né? Ele tem dois braços e tem um centrômerozinho. Esse centrômero ele pode mudar de posição. Se você olhar lá na aula de núcleo interfásico, você vai ver, né? É para lá, isso. Você vai ver que esse centrômero pode estar em posições diversas dentro desse cromossomo, que quando duplica, galera, ele passa a ter então 4 braços, né? Eu digo duas cromátides, né? Então veja bem, vamos voltar no slide. Um cromossomo simples tem apenas uma cromátide. Ele foi duplicado, então ele é um cromossomo aqui agora com duas cromátides, tá? Então essa daqui é uma cromátide, dá uma olhada. Ela vem pra cá, tá, galera? Ela não atravessa, tá? Não é um X, apesar de parecer um X, né? Essa cromátide aqui, ó, ela vem pra cá, belezinha? Então nós temos aqui, ó, uma cromátide, duas cromátides, que também podem ser chamadas de cromátides irmãs. Por que são irmãs? Porque todas as estruturas que nós encontramos aqui nessa cromátide, ou seja, todos os genes, né, que nós encontrarmos aqui, nós vamos encontrar na correspondente irmã dela, na cromátide irmã, tá? Eu sei que isso é apenas um cromossomo com duas cromátides, porque nós temos aqui uma união pelo centrômero, né? Uma união centromérica entre essas duas cromátides. Essa informação vai ser importante quando a gente der sequência aí a
ao processo de mitose de divisão celular, belezinha? Vamos que vamos, galera. O que mais que nós temos aqui? Para que serve a mitose, né? Falando de mitose, para quê? Eu me lembro para contar piada, né? Que uma célula peluda falou para outra? Mitose. Nossa, você rachou de rir agora aí da idiotice da piada, né? Lindo. Então, para que serve a mitose? Para algumas coisas. Vamos elencar quais são essas coisas. Crescimento e regeneração de tecido, né? Quando você nasceu, você era um cotoquinho desse tamanhozinho, lindo, né? Agora você é um marmanjo. Deixa para lá o resto do comentário. Então, como que você cresceu, galera? As suas células aumentaram de tamanho, né? As suas células multiplicaram através da divisão mitótica. Belezinha? Outra coisa, regeneração de tecido. Ó, por exemplo, ele fez um corte no dedo aqui, né? Eu não acho a câmera. Aqui, ó. Cortei o dedo, velho, fazendo vareta de pipa do bambu para fazer um papagaio para minha filha. Olha aqui que um pai não faz, corta o dedo. Faz com uns 30 anos que eu não faço esse bagulho, velho. Espero que saia alguma coisa e saia voando, né? Isso aqui daqui a pouco desaparece, né? Porque regenerou, velho. Regenerou ou cicatrizou. Olha aí a diferença entre os dois processos. A regeneração é quando as células que crescem naquela lesão são as células do próprio tecido lesionado. Por exemplo, se você lesionou o tecido muscular e crescer lá tecido muscular, você regenerou. Se você lesionou tecido epitelial e cresceu lá tecido epitelial, regenerou. Estou me ajeitando aqui, né? Agora, se você cortou e cresceu outro tecido naquele lugar, você cicatrizou. E quando cicatriza, por isso que fica a marquinha lá da cicatriz, fica mostrando para os outros, né? Tô vendo isso aqui, é Nova York, tchof, né? Mentira do caramba, você caiu no chão quando você era criança, velho, né? Muito bem, então fica marca de cicatriz. Formação de gametas em vegetais, né? Então quando você tiver aí na aula de ciclo reprodutivo dos vegetais, você vai ver que os gametas são produzidos por mitose, né? Formação de gametas em animais por partenogênese, né? A abelha, por exemplo, é um animal que se reproduz dessa maneira por partenogênese, né? Que tem sem fecundação, né? E durante o desenvolvimento embrionário também, belezinha, lindo. Eu poderia citar aqui para vocês um problema que acontece graças a erros de divisões mitóticas, que é uma doença muito séria, que assusta muita gente, que é o câncer, mas não vamos discutir isso nessa aula. Belezinha, lindos? O que a gente vai fazer aqui agora é trabalhar com quais são as etapas da divisão mitótica. Antes disso, tem uma coisinha aqui, né? Então, ó, quem que pode dividir por mitose? Todo tipo de célula, né? Célula N ou célula 2N. Uma outra informação que é muito importante do processo de divisão mitótica é esse daqui, galera, ó. Não altera o número de cromossomos da célula mãe. Vamos lá, né? Se eu tenho N cromossomos, né? Eu vou ter N e N na célula filha. Se eu tenho 2N cromossomos, eu vou ter 2Ns e 2Ns de cromossomos, tá? Então, se eu tenho N aqui, eu vou ter N e N. Se eu tenho 2N, eu vou ter 2N e 2N. Essa conta não bate, né? Não bate mesmo. Porque se eu tenho 2N e vou dividir no meio, tem N para lá e N para cá. Não, então já pensa que uma coisa tem que acontecer, né? Antes da divisão, o material genético tem que se duplicar, tá? É o que vai acontecer com ele. A mitose ela pode ser representada por esse E fatorial, né? É um E com ponto de exclamação, que significa divisão equacional, justamente pelo fato de manter o número cromossômico constante. Belezinha, lindos? Então agora sim a gente vai trabalhar com as fases da mitose. A mitose, antes da mitose, né, a fase que precede a mitose propriamente dita, a gente vai chamar de intérfase, galera, onde acontece 3 eventos muito importantes durante essa intérfase, né? Quais são esses eventos? É o momento G1, o momento S e o momento G2. O que eu estou fazendo aqui para você é dividindo a intérfase em 3 etapas, G1, S e G2, sequencialmente nesse sentido, né? G1, G é de gap, então é gap 1, S de synthesis e G2 é de gap 2, né? Então é G1, S e G2, intervalo, fabricação e intervalo de novo. Não é bem um intervalo, mas essa seria a tradução literal de gap. Tá bom, galera? Então o que vai ter aqui? Na fase G1, ela é pré-síntese. Pré-síntese do quê? De pré-síntese de DNA, galera, que acontece na fase S. Então vamos dar uma olhadinha
pro gráfico aqui, ó. Se eu tenho na fase G1 essa quantidade de DNA, na fase S eu tenho duplicação do material genético. Então eu passo a ter em G2 o dobro de material genético, certo? Então nós temos a representação aqui, ó, de um cromossomo com uma cromátide apenas. Passou pela fase S, o que nós temos agora? Ó, um cromossomo com duas cromátides, né? Então temos o dobro do material genético a partir de G2. Tanto na fase G1 quanto na fase G2 ocorre uma grande síntese de proteínas justamente para que o processo de divisão mitótica aconteça, né? Então eu tenho que fazer proteínas que estarão presentes nas células filhas que serão formadas. E eu tenho que fazer, eu não, né? A célula, né? Mas eu sou feito de célula, então eu mesmo faço. E eu tenho que fazer proteínas para o processo de divisão celular acontecer, tá? Outra observação que nós temos nesse quadradinho aqui, que é o seguinte, galera. Algumas células não sofrem divisão mitótica, né? Não sofrem mitose. Então a gente fala que ela fica em G0. Quando ele fica G0, que ela não divide. Um exemplo prático disso é o neurônio, né? Seu neurônio, presta atenção no que você faz com ele aí, ô cidadão. Né? Então, quando você lesiona, por exemplo, a medula, né? Tava lá andando de, sei lá o que, caiu, puf, machucou, quebrou, lesionou a medula. Ela não regenera, galera. Por isso que a pessoa fica paraplégica, tetraplégica, né? Hoje existe a terapia de célula-tronco, mas ainda não é um negócio que, uau, né? Lesionou, vamos por célula-tronco que resolveu. Não. Então, tome cuidado. Não vá pular de cabeça no rio, né? Depois de tomar um goró e que você corre o risco de sair de lá tetraplégico, né? Se sair vivo, belezinha, lindoso? Então vamos lá. A primeira fase propriamente dita da mitose é a prófase, tá? É a primeira fase propriamente. Então já acabou G1, já acabou S, já acabou G2, agora a gente começa o processo de divisão mitótica propriamente dito, né? Onde acontece alguns fenômenos, eventos aí. Então vamos ler quais são os eventos que acontecem nessa fase de prófase. O DNA que estava desenrolado, ele começa a enrolar. Né? Então ele está se condensando. Né? Então olha lá, início da espiralização do DNA para formar os cromossomos. Olha que linda essa palavra, né? Espiralização. Então o DNA vai formar uma espiral. Né? Então eu vou pegar e vou enrolar, sacou? Você entendeu? Não tem dificuldade nisso. Duplicação do centríolo, lindinho. Essa estruturazinha aqui, ó, né? Se eu estiver me referindo a uma célula animal, que é a célula que tem centríolo. Então nós estamos usando como exemplo aqui justamente essa célula que é a célula animal. Tá? Então o centríolo duplica e eles migram para os polos da célula. Né? Nesse desenho ele não está migrado ainda, ele está na mesma região, mas ele vai migrar. Um centríolo vai para cá, o outro centríolo vai para o outro lado. Na próxima imagem você vai conseguir ver que os centríolos estão cada um de um lado e a carioteca desaparece, né? Porque se o material genético está aqui dentro do núcleo, galera, e eu quero separar esse material genético, eu tenho que tirar a carioteca daqui, né? Senão eu não consigo ter acesso ao DNA que está lá dentro, belezinha? Então esses são os eventos que aconteceram na prófase. Próxima etapa, metáfase. Muito bem. Na metáfase, galera, visualmente é uma das fases mais bonitas. Por quê? Visualmente mesmo, literal. Se eu pego o microscópio, monto lá uma lâmina e quero olhar para a cara do cromossomo, velho, né? É o cromossomo no momento aqui, ó, grau máximo de espiralização dos cromossomos, visível ao microscópio óptico, né? Visível esses microscópios comuns que todo mundo tem em casa, né? Não, ninguém tem em casa, né? O máximo que eu tenho na minha casa é binóculo, né? Mas não dá pra ver esse negócio. É um binóculo de criança, né, por cima, tá? Então dá pra ver o cromossomo bonitinho, tá? Com as duas cromátides. Os cromossomos duplos, então com as duas cromátides, ó, eles estão alinhados no equador da célula, galera. Tá vendo? Tá alinhadinho aqui. Então, como eu falei, né, tem um centríolo num polo, tem outro centríolo no outro polo, né? E aqui a linha do equador. A gente está comparando a célula em divisão mitótica com o planetinha Terra, né? Aí o meu polo é aqui, mano. Terra vira Terra aí, né? Não tem posição no espaço. Mas essa é a lógica, tá? Então você tem aqui centríolo, placa equatorial, os cromossomos alinhados. Nesse caso aqui, olha quantos cromossomos essa célula tem. Só 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Aí, então ele tem que ter 46. Tem que ter 46 se for uma célula humana, né? Mas imagina o desenho aqui, 46 cromossominho aqui, não ia caber, né, velho? Ia ficar feio pra ver, tá?
E daí o que vai acontecer, ó? No final da metáfase ocorre a divisão do centrômero. Galera, isso aqui é um cromossomo duplo, né? Então é um cromossomo com duas cromátides, né? Então nós temos apenas um centrômero. Quando ocorre a divisão do centrômero, isso significa que as cromátides vão se separar, né? Então, ao invés de eu ter um cromossomo com duas cromátides, eu passo a ter dois cromossomos com uma cromátide apenas. Isso a gente reforça no próximo slide, tá? Outra coisa que é muito bacana e importante você saber aqui é que do centríolo parte uma fibra proteica que vai ligar lá no cinetócoro, né? Que fica aqui no centrômero do cromossomo. Essa fibra chama-se fibra do fuso mitótico. Tá? Então é uma fibra proteica, ó, tem aqui uma, tem aqui outra, tem aqui outra, tem aqui outra, né? Que vai se ligar, galera, ao centrômerozinho lá no cinetócoro, ó. Vai se ligar lá. E essas fibras que estão pro lado de cá, como é uma mitose de uma célula animal, ela chama-se fibras do Aster. Mas essa deixa para lá que depois a gente comenta. Então a gente fala que a mitose animal é uma célula astral. É porque ela é de signo, né? Eu vi essa piada hoje cedo na aula, velho. E não acredito que eu reproduzi essa piada aqui tosca, né? Pior que a culpa é minha, né? Que fico falando essas piadas toscas e o povo acha que é tudo legal. Tá bom? Então olha lá, né? Nós temos a fibra do fuso. Por que fibra do fuso, Wellington? Se eu estou comparando isso a um planeta Terra, polo, equador, os meridianos representam o fuso horário, né? Então justamente por isso. Olha lá o que vai acontecer na anáfase. Na anáfase, os cromossomos já tinham se separado, as cromátides já tinham se separado, certo? E olha a fibra do fuso que eu acabei de citar para vocês, ela vai encurtar. E conforme a fibra do fuso encurta, as cromátides são puxadas cada uma para os polos da célula, tá? Então olha aqui que belezinha, essas quatro cromátides serão puxadas para cá, essas quatro cromátides serão puxadas para cá, tá? Olha lá, encurtamento do fuso, os cromossomos simples e o DNA começa a se desenrolar para finalmente a gente ter a telófase. Né? Esse é o momento que eu faria aquela piadinha tosca pra caramba. A última fase é a fase Michel-telófase. Nossa, que terrível. Né? Onde você tem o estrangulamento celular aqui, chamado de citocinese, onde as duas células vão se separar, galera. E basicamente as coisas que acontecem aqui são as coisas contrárias que aconteceram lá na primeira fase, que é a prófase, ou seja, a carioteca reaparece nos dois lados, o DNA que estava enrolado ele desenrola, então ele volta a se chamar inclusive cromatina, é o terceiro nome, né? Um cromossomo, com duas ou com uma cromátide e desenrolado na célula em intérfase, cromatina. Tá certo, lindinhos? O que volta a aparecer aí também é o nucleolo, o que indica que essa célula vai voltar em atividade metabólica normalzinha, bonitinha. Como isso aqui é uma célula animal, essa citocinese, portanto, essa divisão celular aqui da formação de duas células, ela ocorre de maneira centrípeta, né, de fora para dentro, por estrangulamento. Na célula vegetal ocorre de maneira um pouco diferentezinha. Vamos dar uma olhada aqui, ó, tá? Ó, na célula animal, então, é por estrangulamento do citoplasma, né? Ó, a citocinese centrípeta, belezinha? E aqui, ó, na célula vegetal, a citocinese é centrífuga. A divisão celular ela ocorre de dentro para fora, nesse sentido, ó, de dentro para fora, com a formação de uma estrutura chamada fragmoplasto, que é a deposição de vesículas de complexo de Golgi, com a formação depois de lamela média, que é uma membrana cimentante que vai grudar as duas células vegetais que se formam, e posteriormente a formação da parede primária, que é a parede celulósica. A célula vegetal também não tem centríolo. Se ela não tem centríolo, ela não tem as fibras do Aster. Então a divisão mitótica da célula vegetal ela é conhecida como anastral. Tá? Olha, se eu voltar um slidezinho para vocês, essas duas células aqui voltaram à intérfase, elas voltam à sua atividade normal e depois, posteriormente, elas vão voltar, portanto, a se dividir por mitose. Vamos aumentar o Wellington mais uma vez aqui. Lembrando, senhores, que aqui nós tivemos uma breve aula rapidinha de 20 minutos sobre mitose, mas você está na sua casa, no YouTube, pode assistir essa aula de forma mais devagar, pausando a aula, tá certo?
na próxima semana estaremos de volta para gravar a aula sobre meiose. Lembrando que as aulas do primeiro ano estão sendo gravadas especialmente para você que realmente assiste às aulas e está aproveitando, né, tudo que você tem direito. Beijo, abraço, aperto de mão, mas tudo virtual, né? Em breve estaremos de volta, 2021 só, né?